Fala galera, beleza? Vamos resolver a questão que ficou, tá lá no feed, questão que ficou de 1980, beleza? Do IME, uma questão bem interessante de lugar geométrico. A gente vai resolver ela junto aqui e vamos dar uma olhada. Eu vou deixar salvo no IGTV para quem não pôde assistir agora, beleza? Vamos lá, deixa eu posicionar o celular aqui, vamos ver se vai ficar bom. Beleza, vamos lá galera. O que que a gente tem, né? O enunciado da questão diz: temos um círculo de centro C, ou círculo C de centro K, certo? Com raio R. Fala aí, Bruno. Beleza, cara? Com raio R e um ponto fixo A, certo? O enunciado, só para a gente ter uma ideia, o enunciado ele não dá nenhuma questão, né? Então, acaba que é uma questão que você tem que primeiro trabalhar em fazer o desenho. A primeira parte é fazer o desenho. Então, já faz parte da resolução você criar o desenho dessa questão. E normalmente, né, as questões do IME vêm com um enunciado relativamente extenso, às vezes um enunciado com muitas letras, como é o caso dessa questão aí de 1980. E isso aí assusta muita gente. As questões do IME têm esse poder de assustar muita gente. Então, quando você se deparar com uma questão dessa, primeira coisa, respira. Respira, lê uma linha de cada vez, vai montando o desenho com calma, que você não vai errar, beleza? Acredita que você vai fazer o desenho, já é o primeiro passo. Se você fizer um desenho errado, não vai dar certo resolver a questão. Então, primeira coisa, mantenha a calma, respira, vai lendo uma linha por vez, vai desenhando uma coisa por vez, não tenta correr na questão, ainda mais geometria, tá certo? Você tem que fazer o desenho. Então vamos lá. O que que a gente tem? Primeiro, né? Um círculo. Temos um círculo. Então, primeira coisa, desenha um círculo, certo? Vamos com calma. Centro K, beleza? Então, centro K, chamei aqui de K. Raio errão e um ponto fixo A. Então, primeira coisa do desenho, vai ter um ponto K, que é o centro, e vai ter um ponto fixo A. Então, duas coisas que ele já deu pra gente. São dois pontos fixos. Tanto o centro K é fixo, quanto o ponto fixo A, beleza? E aí ele fala, né, que AK é menor do que R maior do que zero. Então, primeiro dado importante da questão. AK menor do que R maior do que zero. Ou seja, o ponto A é um ponto interno à circunferência. Beleza? Primeira coisa. Então, você sabe que o ponto A não está fora, o ponto A está dentro da circunferência. Maravilha. E você tem esse segmento AK. Maravilha. Depois disso, por A, traçam-se duas semirretas. Aí já começou a complicar, né? Traçam-se duas semirretas. Antes de desenhar elas, termina de ler o enunciado, porque você não sabe como estão essas semirretas, você não sabe se elas são quaisquer, certo? Então, vamos continuar lendo. O que que ele fala? Por A, traçam-se duas semirretas D e D'. D corta a circunferência de C em M. Maravilha. Podia ter colocado no enunciado simplesmente D corta a circunferência em M? Poderia. Já evitaria aparecer mais uma letra, né, que é o círculo C, mas tudo bem. É o jeitão do IME. Então, corta a circunferência de C, certo? Isso, corta a circunferência de C em M e D' em N. Mas, de que forma, né? M e N se deslocam ao longo da circunferência de C, de modo que AM e AN são sempre perpendiculares. Opa, então olha o que está acontecendo aqui, galera. A gente tem então que AM, que é um segmento pertencente a essa semirreta D, e AN, que é um outro segmento pertencente à semirreta D', esses dois são sempre perpendiculares. Ou seja, AM é perpendicular a AN. Logo, D é perpendicular a D'. Concorda? Beleza? Tranquilo isso aqui? Porque M pertence a D e A também pertence a D. Da mesma forma, N pertence a D' e A pertence a D' também. Então, D e D' são tais que são semirretas perpendiculares. Beleza?
Então, começamos assim. Temos D e D' perpendiculares e cortando nos pontos M e N. Até aí, tranquilo. Professor Rodolfo, mas poderia o M estar aqui? Poderia, não tem problema nenhum. O N poderia ser esse outro ponto? Poderia também. A gente vai ver esse caso, tá certo? A gente vai ver um caso em que o N, ao invés de considerar esse ponto, eu vou considerar esse, beleza? Então, olha só, o que que nós temos? Então, M e N se deslocam ao longo da circunferência de modo que a M e a N são sempre perpendiculares. E aí, o que que ele quer? Ele quer o lugar geométrico de mais um ponto que apareceu na questão, que é o ponto médio I do segmento MN. Então, vamos lá. Vamos completar a figura, né? Eu tracei, então, AK, tracei MN, que é um segmento importante para a questão, porque ele quer o lugar geométrico do ponto médio desse segmento, que é o lugar geométrico do ponto I. Tranquilo? Então, temos, então, ponto I, temos o ponto A, que é fixo, o ponto K, que é fixo. O ponto O também vai ser fixo, concordam? Se eu tenho o ponto K e o ponto O também tem que ser fixo. Se os dois são fixos, o ponto médio deles também vai ser fixo. Mas a gente vai com calma resolver essa questão. Vamos lá. Primeiro, vou tentar deixar aqui o desenho aparecendo. Deixa eu dobrar isso aqui, que aí a gente não perde o desenho e vai avaliando com o desenho ao mesmo tempo. Então, vamos lá, deixar o desenho aqui e aí a gente vai organizando da melhor forma. Então, primeiro, pessoal, o ponto I é ponto médio de MN, que é o que ele quer saber, o lugar geométrico. E olha o que que a gente tem, pessoal. Se o vértice A tem um ângulo de 90 graus, então MN é a hipotenusa desse triângulo retângulo AMN. Tranquilo? Beleza? Até aí tudo bem, né? Maravilha. Então, pessoal, olha o que que a gente tem. Eu estou querendo avaliar o ponto médio de uma hipotenusa. Só que a gente sabe que a mediana relativa à hipotenusa, ela tem o mesmo comprimento da metade da hipotenusa. Lembra disso? Para quem não lembra, pessoal, só revisitar lá, nós temos, né, um triângulo retângulo, a gente consegue colocar uma circunferência ao redor dele, e aí o MN vai ser o diâmetro, né? MN seria o diâmetro, e então a gente teria IN raio, IA raio e M raio. Então, para quem não lembra disso aí, é bom revisitar essa parte de triângulos retângulos, triângulos inscritíveis, beleza? Daniel entrou aí também. Seja bem-vindo aí, Daniel. Vai ficar salva no IGTV essa resolução. Então, beleza, galera. O que que a gente vai ter aqui? O lugar geométrico é uma circunferência com centro em A. Quase isso. A gente vai chegar lá. Quase isso. Foi por pouco essa aí, Bruno. Então, olha o que que a gente tem, pessoal. O raciocínio está no caminho, Bruno. Está no caminho. É quase isso aí. Olha o que que a gente tem. Então, IM é igual a IN, que é igual a IA, que é igual a MN sobre 2, certo? Então, todo mundo aqui é igual. Vou até colocar aqui dois tracinhos no AI, para a gente saber que todo mundo é igual aqui. Beleza? Certo? Então, maravilha. Até aí tudo bem. O que mais que a gente tem, pessoal? Olha só que interessante isso aqui. KI é perpendicular a MN. Espera aí. Por que que isso acontece? Olha o que que a gente tem, pessoal. MN é uma corda da circunferência de centro K. Tranquilo, galera? Beleza? MN é uma corda da circunferência de centro K. Quando ligamos o centro ao ponto médio da corda, esse segmento aqui sempre é perpendicular à corda no ponto médio dela. Como que a gente demonstra isso? Basta a gente traçar KM e KN, que eu não tracei aqui para não ficar muito poluída a nossa figura, mas se você traçar KM e KN, concorda que teríamos KMN, um triângulo isósceles? E aí, sendo um triângulo isósceles, a mediana relativa à base é a altura relativa à base. Lembra disso? Então, tudo aqui vai ser perpendicular e vai ser a mesma coisa, né? Mediana, bissetriz e a altura do vértice do triângulo isósceles, KMN, vai ser perpendicular, né, à base MN. Então, KI é perpendicular a MN obrigatoriamente. Então, galera, se eu tenho isso, o triângulo KIM, ó, triângulo KIM
que eu vou traçar aqui, o tracejado. Ficou bem fraquinho. Deixa eu passar de novo. Então, o triângulo KIM é um triângulo retângulo. Beleza? Tranquilo isso aqui, galera? Se eu tenho esse triângulo retângulo, olha só o que a gente consegue fazer agora. Eu tenho que MK é o raio da circunferência que foi dado, raio R. Então, eu consigo agora montar uma relação que tenha esse vértice I e o raio da circunferência, que é o que me interessa, né? Foram os únicos dados que ele deu de fato, né? Ele quer o lugar geométrico de I e ele falou pra gente que o raio da circunferência é R, falou que o ponto A é um ponto fixo, então ele deu poucos dados, né? Então, o que a gente tem, pessoal? Se KIM é um triângulo retângulo, quando eu fizer Pitágoras, KI ao quadrado mais MI ao quadrado, ou IM ao quadrado, é igual a R ao quadrado. Mas, galera, olha só o que a gente tem. IM aqui em cima. IM é igual a IN, que é igual a IA, que é igual a MN sobre 2. Então, convenientemente, eu posso substituir esse IM ao quadrado por IA ao quadrado. Beleza? E aí foi isso que eu fiz. Mas não estou entendendo. Por que você está fazendo isso aí? Galera, lembra o que foi dado para a gente no enunciado. Que o vértice A e o vértice K são fixos. Então, a nossa relação, o nosso lugar geométrico vai ser alguma coisa relacionada a esses dois pontos. Beleza? Então, lembra lá, né? O ponto M e o ponto N, eles caminham na circunferência. Então, cuidado, beleza? A gente tem que focar primeiro no que a gente tem de garantido, certo? Então, a gente tem que o ponto A é fixo, que o K é fixo. A gente quer o lugar geométrico do I. A gente sabe que o raio é R. Então, a gente tem que focar com esses pontos fixos para determinar o lugar geométrico da questão, beleza? Então, vamos continuar. Deixa eu dobrar novamente aqui para a gente continuar com esses outros dados. Então, guarda essa relação 1 aqui, galera. Ó, Pitágoras, KI ao quadrado mais IA ao quadrado é igual a R ao quadrado. Beleza? E aí, pessoal, olha só. A é um ponto fixo, mais uma vez, né? Acabei de falar e vamos ver de novo. A é um ponto fixo, assim como a gente pode assumir que o K é fixo, certo? Porque é uma circunferência que foi dada. Maravilha. Então, devemos relacionar a posição do ponto I com algum elemento de K e ou do ponto A, beleza? Então, vou anotar aqui a equação 1 para a gente não perder ela, continuar com ela guardada aqui. Então, temos aqui no desenho, sei que não está aparecendo, mas já vai aparecer. Tenho aqui no desenho, então, aqui, KI ao quadrado mais IA ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, temos uma relação entre KI e IA e sabemos que KA é fixo, beleza? Tranquilo, galera? Olha o que a gente tem agora, pessoal. Vejamos o triângulo KAI, certo? Triângulo KAI, beleza? Olha o que a gente tem aqui, galera. O ponto O, eu chamei esse ponto O aqui de ponto médio de KA, certo? Ponto médio de KA. Com esse ponto médio de KA, o que eu fiz? Então, se ele, né, divide o segmento AK em 2, nós temos que OK é igual a OA, que é igual a 1 KA sobre 2, beleza? E isso aí, galera, lembra, isso é fixo, isso foi dado, a questão garantiu isso pra gente. Nós temos o ponto A fixo e o ponto K fixo. Então, essa distância KA é fixa, beleza? Maravilha. Então, aplicando relação de Stewart, aqui, galera, né, para quem não quiser aplicar relação de Stewart, já sabe de cabeça, fica à vontade. Eu apliquei relação de Stewart para encontrar a relação desse segmento IO, certo? Que é uma mediana do triângulo KAI, certo? Para encontrar ela em função desses segmentos. Porque eu tenho aqui AI, eu tenho o KI, eu tenho o KA. Então eu quero relacionar esses caras por quê? Porque eu já tenho uma relação entre KI e IA. Então vai facilitar muito a minha vida. Olha só, eu tenho uma relação entre esse lado do triângulo KAI, entre esse lado do triângulo KAI, e esse ponto é um ponto médio. Então eu sei que AO é igual a OK. Então faz sentido aplicar essa relação de Stewart
na mediana OI. Beleza? Então, vamos lá. Vamos relacionar IO, ou OI, né, com os outros segmentos. Aplicando relação de Stewart, para quem não lembra, relação de Stewart, galera, faz duas leis dos cossenos. Faz uma lei dos cossenos para o lado de cá, para o triângulo AIO, e outra lei dos cossenos para o triângulo KOI, que você vai encontrar a relação de Stewart, que vai relacionar todos os segmentos, beleza? Então, o que a gente tem? IA ao quadrado vezes OK, mais KI ao quadrado vezes OA, certo, galera? Acompanha aqui, ó. IA ao quadrado vezes OK, KI ao quadrado vezes OA é igual a quem? É igual a mediana, IO ao quadrado vezes KA, todo o segmento, certo? Mais OK vezes OA vezes KA. Beleza? Certo? Acompanharam? Então, o que a gente vai ter, galera? Eu tenho essa relação bonitona aqui, né? Cheia de letra, mas a gente pode dar uma reduzida nela. Como que a gente faz isso? Primeiro, nós temos aqui, né, a segunda relação. Nós sabemos que OK é igual a OA, que é igual a KA sobre 2. Beleza? Então, eu vou substituir nessa equação grandona aqui da relação de Stewart, eu vou substituir tanto o OK quanto o OA por KA sobre 2. Então, eu substituo aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Já fiz essa substituição, galera. E aqui nessa linha de 2, nós temos, então, 2IA ao quadrado. Acho que tá difícil de ver aí por causa dos comentários, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Pronto. Acho que fica melhor para visualizar. Então, o que a gente tem aqui? 2IA ao quadrado mais 2KI ao quadrado é igual a 4IO ao quadrado mais KA ao quadrado. Para quem não acompanhou isso aqui, galera, só substituir, ó, KA sobre 2, tanto aqui nos OKs e nos OAs, beleza? E aí a gente vai encontrar essa relação aqui, já cortando, né, o KA que vai aparecer em todos os termos dessa equação. Tranquilo, galera? Então, nós temos, olha só, do lado esquerdo, 2IA ao quadrado mais 2KI ao quadrado igual a 4IO ao quadrado mais KA ao quadrado. Maravilha! Olha o que a gente tem do lado esquerdo, galera. 2IA ao quadrado mais 2KI ao quadrado. Onde que a gente viu isso já? A gente viu na relação 1. Olha aqui em cima. KI ao quadrado mais IA ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, o lado esquerdo é 2R ao quadrado. Olha só que maravilha. Então, de 1, substituindo, né? I ao quadrado mais KI ao quadrado é R ao quadrado. Então, 2R ao quadrado é igual a 4IO ao quadrado mais K ao quadrado. Galera, olha o que a gente tem. A gente tem I relacionando com os vértices O, K e A nessa equação. O, K e A. Todos esses três pontos são fixos, certo? Todos esses três pontos são fixos. Então, a gente consegue montar um lugar geométrico agora do ponto I com relação a esses três pontos. Olha o que a gente vai ter, galera. IO ao quadrado, né, que é o que me interessa, vai ser igual a R ao quadrado sobre 2 menos K ao quadrado sobre 4. Beleza? Passei o 4 dividindo por todo mundo. E aí a gente obteve essa relação. Então, IO é igual a essa raiz quadrada aqui, raiz quadrada de 2R ao quadrado menos K ao quadrado sobre 2. Maravilha! Olha aqui, galera, como R e KA são fixos barra constantes, então IO é constante. Certo, galera? Então, IO é constante. Conforme M e N andem na circunferência, nós temos então que esse segmento IO, o comprimento dele será constante. E galera, a gente acabou de ver que o ponto A e o ponto K, acabou de ver e viu durante a questão toda, né? Que esses dois pontos são fixos, galera. Vou reabilitar os comentários aí, caso alguém queira comentar alguma coisa. Pronto, vou reativar aqui. Então, galera, conseguiram ver? Nós temos ponto A e ponto K fixos, certo? Ponto O obrigatoriamente fixo também. Só que a gente vai caminhar essas duas semi-retas de forma que os pontos M e N vão caminhar na
circunferência. Fala, Rafael, vai ficar salva o IGTV, beleza? Vai ficar salvo aí e aí você vai conseguir assistir depois, beleza? Qualquer coisa, se tiver ficado ruim no IGTV, eu faço novamente. Então, conseguiram ver isso, galera? Olha, nós temos então uma relação entre I e os três pontos A, K e O. No caso, o ponto O, né? Que é o que realmente interessa. Então, vamos prosseguir aqui, galera. Vamos finalizar a questão, né? Com chave de ouro. O que que a gente tem então? O lugar geométrico do ponto médio I do segmento MN é uma circunferência, quase, hein, Bruno? Quase. É uma circunferência com centro O. Foi quase. Então, foi bem por pouco. Esse cara aqui, ó, é o centro da circunferência. E a gente pode até, eu vou fazer uma simulaçãozinha no GeoGebra e vou compartilhar com vocês também, para vocês poderem ver esses dois pontos caminhando na circunferência para desenhar essa circunferenciazinha aqui do ponto I, beleza? Eu vou fazer isso para mostrar para vocês. E aí, então, nós temos o lugar geométrico é uma circunferência com centro O, beleza? Com centro O, ponto médio de KA e raio, essa relação aqui, que a gente sabe que ela é fixa, beleza? O tamanho de MN aumenta. Isso, exatamente. Ou diminui, né? Também pode diminuir. Se a gente pegar o D' e subir ele para cá, ele vai diminuir, né? Então o tamanho ele pode variar, dependendo de onde. Pensa assim, galera. Vamos fixar essa D. A gente pode fixar a D. Fixou a D, a gente pode caminhar com a D' de várias formas, né? Traçar várias paralelas aqui, ó. Então o ponto M, ele pode vir até aqui embaixo ou pode subir até o M, certo? Então isso vai acontecer conforme a gente caminha aqui. A mesma coisa se a gente pegar um outro ponto A, certo? A gente define um outro ponto A, ou mais do que isso, deixa o ponto A fixo, né? Porque a gente quer ver o lugar geométrico do IO, então o ponto A é fixo. Então a gente determinou o ponto A, determina uma semirreta, e aí a outra já está determinada porque ela vai ser perpendicular, beleza? E aí você vai ter essa variação do MN. O MN vai crescer, vai diminuir, beleza? A gente vai ver com calma no GeoGebra, eu vou postar para vocês darem uma olhada também. E aí, como eu prometi, galera, né? A questão fala ponto M, ponto N. Eu escolhi esses dois pontos. Ah, mas o Bruno podia ter escolhido esse ponto aqui para ser o N. Beleza, então vamos escolher ele. Olha lá. Esse é o ponto N, então. Olha o que aconteceu, galera. Olha aqui onde é que a gente vai ter agora, né? A disposição dos pontos. Nós temos aqui ponto I, ponto médio de MN. Opa, Rêmulo entrou aí também. Fala, Rêmulo, beleza? A gente vai... Isso vai estar salvo no IGTV, beleza? Para você tirar dúvida. Depois você assiste, qualquer coisa, só postar lá nos comentários da questão, qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, nesse caso aqui agora, nós temos o ponto I do outro lado. Lembra, ele estava ali, né? A gente trouxe ele para cá agora. E aí nós temos novamente, mesma coisa, ó. KA, ponto médio O. Nós temos de novo um triângulozinho aqui com uma mediana, certo? Essa mediana IO. Nós temos que KI é perpendicular a MN, exatamente a mesma disposição. Exatamente a mesma disposição. Beleza? E aí a gente vai ter o lugar geométrico, como a gente encontrou aí em cima. Então, ponto médio I do segmento MN é uma circunferência, né? O lugar geométrico é uma circunferência com centro O, ponto médio de KA, e raio, vai ser raio bonito aí também, né? Raiz de 2, R ao quadrado menos KA ao quadrado sobre 2. Beleza, galera? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da resolução. É uma questão trabalhosa, sem dúvidas. Vocês viram que, assim, não ligou nenhum conceito absurdo. Nossa, eu tinha que saber reta de Simpson, tinha que fazer transformadas de trigonometria. Não, nada disso. Só visualização geométrica. E a gente usou ali triângulo retângulo, mediana de triângulo retângulo, usou relação de Stewart, que muita gente já tem aí no sangue, né? Para quem não tem, principalmente para a prova do IME, é muito importante que você saiba a relação de Stewart, beleza? Então é bom dar uma praticada. Beleza, Bruno, acompanha aí que a gente vai postar um monte de questões simples, questões boas, questões difíceis.
para a gente discutir e aprofundar esse conhecimento de geometria, beleza? Valeu, galera, e aí tamo junto. Abraço.